Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Você vai ver aí. Vamos falar juntos o que está escrito aqui? Vamos recitar? Digam comigo então o que está escrito aqui. Vamos ler junto. Vamos lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Você consegue falar isso sem ler por aí? Para você aprender esse versículo, quando você estiver com medo ou assustado diante de alguma coisa, aí você recita, né? Não vai ser um mantra, não. Que mantra é aquilo que as pessoas repetem várias vezes para poder aliviar. Não é mantra, mas é uma convicção de conhecimento daquilo que Deus fala para o seu povo. Vamos lá? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Eu quero, nesta noite, conversar com você sobre os nossos temores. Amém? Os nossos temores. Quem tem temores aí? Levante a mão. Já houve uma época que eu achava que eu ia morrer com 30 anos. Tinha uma ideia fixa na cabeça. Quando eu cheguei perto de fazer 30 anos, eu fiquei esperando. Aí não morri. Eu já estou com 65, estou vivo ainda. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre os nossos temores, os nossos medos. Todo mundo tem medo. O medo, na verdade, é um instinto. É um instinto de preservação. O fato de você ter medo, você tem medo para poder se proteger. Você vê que essa sensação parece que mexe até com o teu organismo, né? Porque dizem que a sensação do medo, na verdade, vem pelos intestinos. Não sei se vocês são assim, quando a gente chega na beira de o 15º andar, você sente que acontece um revertério por aqui, né? Que você olha lá para baixo, se você não é acostumado com a altura, você sente que você não está querendo ir para lá, para aquela beira. Às vezes você fica de longe, porque você tem medo, e o medo serve para isso exatamente. É um instinto de preservação, para preservar você. Se você não tivesse medo, você constantemente estava colocando a sua vida em risco. Por isso a natureza colocou em você esse instinto, que é o instinto mais forte que o ser humano tem, o instinto de preservação. Só para que vocês tenham uma ideia, a gente, para não morrer, a gente corre, a gente nada, a gente pula muro, faz qualquer coisa se alguém ameaçar a nossa integridade física. O que nós pudermos fazer para poder nos livrarmos, nós vamos fazer, porque o instinto de preservação nos impulsiona a isso. Mas o que eu quero falar com vocês não é bem desse medo que preserva você, mas é aquele medo causado pela impotência e pela incapacidade de resolver coisas, ou de pelo menos ter esperança de que determinadas coisas se definam e se resolvam. Às vezes nós estamos assim temerosos com que aquela situação que nós achamos que não vai dar certo, temerosos porque nós entendemos muitas vezes que há um determinado problema, uma certa dificuldade que fugiu do controle, que nós nunca vamos resolver. Às vezes nós tememos pelos nossos filhos, tememos pelo nosso relacionamento, tememos pela nossa condição financeira, tememos pela incerteza da vida, a incerteza das coisas, as coisas indefinidas para nós. E muitas vezes tem tanta coisa que nos assustam, e às vezes quando nós estamos assustados, nós somos parados, nós somos freados por nós mesmos, porque nós já estamos temerosos. E pelo fato então de estarmos temerosos, nós nos limitamos em muitas coisas e às vezes perdemos até a ousadia de tentar conquistar alguma coisa, porque o medo já chegou tão adiantado que nós simplesmente já nos damos por incapaz de conseguirmos ou atingirmos unicamente porque estamos temerosos.
E às vezes esses temores faz até nós sentirmos o que nós não temos. O medo, às vezes, dentro desse contexto que eu falo para vocês, nos gera até sintomas que não existem. Nós começamos então simplesmente a fracassarmos e simplesmente nos darmos por vencidos, até mesmo antes de qualquer luta, antes de qualquer batalha, porque simplesmente nós já jogamos a toalha, já estamos nos sentindo completamente vencidos e derrotados. Achamos muitas vezes que nada vai mudar na nossa vida, que tudo vai continuar como era antes, e que as situações vão se perpetuar e que nós não temos nenhuma condição, nenhuma capacidade de reverter aquela situação que nos incomoda, mas que acima de tudo nos gera um temor. E essas situações, elas vão nos limitando e os anos vão passando e nós perdemos a nossa ousadia e não atingimos objetivos, fracassamos, recuamos o tempo todo. Por quê? Porque simplesmente não nos sentimos desafiados a nada, porque o medo nos limita, o medo nos amarra, o medo nos empaca. Tem uma palavra que está lá no livro de Timóteo, que Paulo falou a Timóteo dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga glória a Deus. Dizendo que Deus dá para nós o espírito de poder, de amor, de equilíbrio, para poder realmente, acima de tudo, acreditarmos nas possibilidades que Deus pode criar para nós, aliado exatamente à nossa capacidade de crermos. E é isso que Deus fala com a gente o tempo todo, porque tem coisas que Deus não vai fazer para você. Tem coisa que Deus vai preparar você para você fazer. Ele vai simplesmente motivar você, dar ânimo para você, vai tentar te levantar e vai dizer: você não vai ficar caído, você não é qualquer um, você está enfrentando muitas lutas, muitas batalhas, mas você não vai ficar temeroso e nem se dar por prostrado diante das situações que se levantam. Porque as batalhas e as lutas que você tem, elas são extremamente necessárias. Ninguém consegue ser vencedor se não vencer suas batalhas. Ninguém consegue realmente ter o perfil de um vencedor se não conseguir enfrentar suas lutas e superá-las. Por isso elas devem e têm que existir, e você tem que superá-las, porque Deus tem a intenção de forjar em você um perfil de vencedor, e para poder forjar em você esse perfil de vencedor, só é possível te dando a você a certeza que você é capacitado por Ele para vencer as tuas lutas e as tuas batalhas. Essa é a grande verdade. Deus não tira você de luta, não. Ele ensina você a superar as lutas para forjar em você esse sentimento, esse espírito de vencedor. É aquilo que diz a palavra de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz isso, que em Cristo você e eu somos mais do que vencedores, é para tentar dizer para você que essa vitória que é garantida em Cristo, ela vai além do normal, do limite. Por quê? Porque você vence a batalha, aprende, ganha lições, ainda traz os despojos da luta e da batalha que Deus te dá a vitória. Diga glória a Deus. E os despojos que haviam antigamente era trazer todos os bens do inimigo para você como resultado da vitória que você teve. Então você não pode ter esse temor. A Bíblia diz que o povo de Deus estava vivendo esse sentimento de medo.
E o sentimento não era mais só de medo, não. Eles estavam num processo bem mais elevado. Um processo que está além do medo. É quando você fica assombrado. O que é assombrado? Assombrado é quando você consegue ver coisa que não existe. Tudo para você se constrói e se desenha como alguma coisa sobrenatural, que você não tem como superar, e isso então assombra você, e daqui a pouco você está vendo tudo de negativo em coisas que nem existem, aí você começa a adoecer. E às vezes essas doenças chegam, que alguns chamam de doenças psicossomáticas, que não existem, mas que você começa a sentir até sintomas. E as pessoas às vezes podem desenvolver isso, uma patologia tão grave, que às vezes elas desenvolvem aquilo que nós chamamos de síndrome de pânico. Ele começa a ver risco e perigo em tudo. Tudo representa uma ameaça, que aí já se torna uma doença, realmente um caso patológico. E diz a Bíblia que o povo de Deus estava vivendo esse sentimento de fracasso, de derrota, porque eles tinham vivido uma situação de fracasso e de derrota. Um dia eles fizeram uma escolha muito ruim. Essa escolha que eles fizeram, eles escolheram desobedecer a Deus. E essa desobediência, houve uma ruptura, Deus resolveu se afastar deles. Porque eles escolheram. Deus não fica obrigado com ninguém, e Deus não força barra para poder ser teu Deus, ou para fazer parte da tua vida. Ele não força barra nenhuma. Ele está com você, diz a Bíblia, enquanto você quer estar com ele. Eu até preguei um dia desse isso aqui. Mas se você diz não quero mais, ele se afasta. Só que eles tinham total dependência de Deus para viver em prosperidade, tinham dependência de Deus para viver em vitórias, tinham dependência de Deus para viver em milagres. E essa é uma das vantagens que nós temos que viver com Deus, em viver com Deus. Nós temos recursos dos quais nós podemos realmente recorrer. Por isso o nome é recursos, em momentos em que nós estamos diante de situações que, além de desafiadoras, superam toda a nossa força ou a nossa capacidade de resolver ou de administrar. Quando você realmente chega no limite de tudo, quem vive com Deus tem ainda sempre uma passada na frente, como resultado do quê? Do acreditar em milagres, do acreditar na manifestação sobrenatural de Deus, que vem em favor da vida de uma pessoa que acredita que existe um Deus que tem a prerrogativa dos milagres e que age com poder para poder beneficiar aqueles que de fato vivem na sua presença e acreditam nas suas promessas. Eles abriram mão de tudo isso. Chegaram e simplesmente romperam. Eles romperam com Deus, mas esse rompimento eles fizeram com total consciência, porque Deus lutou de todas as formas para que eles não rompessem. Deus falou com eles: não façam isso, mudam essa direção. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que Deus falava com eles de madrugada, diz a palavra de Deus. Deus usava profeta para chegar com eles e dizer: olha, Deus está pedindo para vocês reconsiderarem as posições que vocês estão tendo, para voltarem a ser como era antes e tal, porque senão ele vai simplesmente sair da parceria, sair da convivência. E tinha um rei, era o rei Joaquim, juntamente com o sumo sacerdote, o líder da religião, chamado sumo sacerdote Passu, que era um camarada que tinham perdido o contato com Deus, tinham perdido a sensibilidade, e eles eram as pessoas principais que influenciavam o povo a simplesmente a viverem afastados de Deus. E teve um momento que Deus disse assim: vocês não querem? Então eu estou rompendo, estou saindo da parceria com vocês. E Deus saiu. Meu irmão, quando Deus saiu da convivência, da parceria, eles caíram em desgraça.
Tudo que não acontecia com eles porque Deus não deixava, passou a acontecer porque Deus saiu da vida deles e saiu do relacionamento da parceria. Eles perderam a dignidade, perderam o poder aquisitivo, perderam o que mais? Perderam a nacionalidade, perderam o sentimento de orgulho de ser um povo. Por quê? Porque sem a proteção de Deus, eles ficaram tão vulneráveis que os babilônicos, que era a nação mais poderosa da época, que era o império poderoso, invadiu a terra deles, e quando invadiu a terra deles, levou todo mundo cativo, todo mundo escravizado para a Babilônia. E eles dominaram a terra, dominaram tudo. E eles de repente saíram da condição de homens livres e se tornaram escravos. E foram levados para as terras da Babilônia, porque Deus havia saído da parceria. Quando isso aconteceu, eles foram, ao longo dos anos, perdendo a dignidade. É quando você percebe que você se torna um nada, você sai da condição de pessoas livres, dono da sua própria vontade, para ter a sua vontade simplesmente sob o domínio de um outro povo, onde você não tem mais direito de decidir por você mesmo, nem de optar por você mesmo. Foi isso que aconteceu com eles. Eles viraram escravos na Babilônia. E o que é um escravo? O escravo não tem vontade própria. Um escravo não decide por si mesmo, decide por aquilo que o escraviza. E eles passaram a viver essa realidade. Foram definhando, perderam tudo eles perderam unicamente porque houve um afastamento de Deus ou um rompimento naquela relação que era extremamente benéfica para eles, como é para nós. E diz a Bíblia que eles perderam tudo, se tornaram escravos. Quando eles se tornaram escravos, Deus ainda os amava e queria recuperá-los novamente. Mas Deus precisava dar uma lição para eles. Eles chegaram e disseram: poxa, a gente fez besteira. Eles pensaram: vamos tentar voltar, fazer com que tudo volte como era antes. E eles começaram a buscar Deus novamente para tentar recuperar exatamente toda aquela dignidade perdida, tudo aquilo que eles haviam perdido por conta daquele rompimento. Só que Deus resolveu fazer o quê? Resolveu esnobá-los. Deus disse: não, agora vocês vão ficar aí um pouquinho. Eu não vou libertá-los agora. Se vocês querem tudo de volta, agora vocês vão ficar aí para aprender. Vocês sabem quantos anos eles ficavam aprendendo? 70 anos. Durante 70 anos, Deus deixou eles nas condições que eles estavam, e eles orando o tempo todo, porque toda aquela situação de sofrimento serviu para poder fazer eles repensarem a situação, repensarem como é difícil andar e viver sem Deus. Toda aquela situação os levou a uma reflexão, a reflexão de que com Deus era muito melhor do que aquela realidade que eles estavam vivendo, e eles começaram então uma verdadeira maratona para tentar recuperar tudo aquilo que havia se perdido. E uma das coisas que eles passaram a fazer, segundo o que se tem conhecimento, foi exatamente orar 3 vezes no dia. Eles passaram a fazer orações 3 vezes no dia. Eles oravam 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Todo judeu fazia isso. Eles, quando davam esses horários, eles abriam a janela da casa deles em direção de Jerusalém, se voltavam lá para a terra deles e ficavam pedindo para Deus: nós queremos voltar, nós queremos que tudo torne a ser como era antes. E Deus ficou esperando. Só que os anos foram passando, chegou aquele momento que eles achavam que
nada mais ia mudar, que Deus não tinha nenhum pensamento positivo com respeito a eles, que Deus não tinha mais pensamentos bons com respeito a eles. Eles chegavam a falar-se isso: não adianta mais, vamos desistir, porque Deus não tem pensamentos bons mais com respeito à nossa situação, com respeito a nós, que Deus chegou a falar através do profeta Isaías: eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, não são pensamentos ruins, são pensamentos bons, nos quais pretendo dar para vocês o fim que vocês desejam, mas esperem, porque tem a hora de fazer isso. E o tempo foi passando, e os temores eram enormes, e os medos e as inseguranças eram enormes. E Deus sabia que ia recuperá-los, resolveu então dar uma palavra, dizendo que ia arranjar um libertador, que ele estava arranjando um libertador, e ele veio com essa palavra, que foi que eu li para vocês, que está escrito aí: não temas, disse Deus para o povo assim, porque eu sou contigo. Vocês estão aí no maior sufoco, vivendo o maior perrengue da vida de vocês, mas eu estou no controle dessa situação. Diga glória a Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite vivendo o maior perrengue da sua vida. Você fala: mas eu nunca vivi isso. Se você é de Deus, Ele está no controle disso aí. Isso não vai te matar nem acabar com você. Isso é só uma terapia de Deus. Às vezes é nos perrengues que a gente se encontra na condição de poder refletir um pouco mais sobre a nossa situação com Deus. Às vezes esses apertos, esses perrengues, essas catracas que você está realmente vivendo, acorchado o tempo todo, é terapêutico isso aí. Se Deus está na sua vida, às vezes a única maneira que Ele tem para poder te frear, para poder te fazer refletir, e para poder te levar a um estado de real terapia, para que você reconsidere a sua posição, a sua condição e o seu posicionamento, muitas vezes é no meio dessas situações terapêuticas de aperto que Ele está apertando você. A Bíblia diz isso, que Deus constantemente trata da gente. Às vezes nós somos um vaso que não está servindo para nada, que a Bíblia diz que Ele tem que quebrar e fazer de novo. É isso que diz a Bíblia, que o oleiro tem que ir e fazer tudo novamente, moldar-nos novamente. E todo esse processo, quando Deus tem que nos quebrar, quando Deus tem que tomar atitudes terapêuticas com a gente, todas essas atitudes tomadas por Deus são atitudes que doem. Você sente nas entranhas, na carne que está difícil, mas você pode perceber que são nesses momentos que mais você se aproxima de Deus, que mais você reflete a sua condição e a sua própria vida. Você pensa que você está fraco por conta de tudo aquilo que está acolchando você, por conta de tudo aquilo que está incomodando você, mas você não está fraco não, porque diz a Bíblia que quando você pensa que você está fraco, é que você realmente está forte. Por quê? Porque você acaba orando mais, buscando mais, se aproximando mais de Deus, e o que você pensa que é fraqueza, é fortalecimento para te preparar para as vitórias que Deus tem para a tua vida. E Deus então começou a falar com eles. E eles naquela situação, na catraca, no aperto. E Deus terapia neles. Terapia neles. Deus estava usando a terapia da espera. Que é a terapia que a gente não gosta muito. Mas é na espera que Deus trabalha. É fazendo você esperar que Ele trabalhe essa tua inquietação, essa tua impaciência, de atropelar o processo, de atropelar as coisas, por não saber esperar o tempo de Deus na tua vida, exato, determinado por Deus, para poder fazer e construir coisas. A espera é uma terapia que Deus gosta de usar. E eles estavam dentro dessa terapia que estava demorando 70 anos. E eles já estavam no limite.
achando que Deus não tinha mais nada para fazer, se sentindo impotentes, porque eles não tinham como se livrarem do poder tacanho que existia naquele império que os dominava e os escravizava. Só que Deus já tinha um projeto para libertá-los. E quando Deus percebeu que eles estavam definhando já, perdendo as forças, Deus usou o profeta para dizer essas palavras aí para eles. Um recado: vocês estão sem força, estão temerosos, estão assombrados, assustados, achando que tudo está perdido, que nada mais vai se resolver, que vocês não têm mais jeito, que a situação de vocês é uma situação perdida, que o caso de vocês é um caso perdido, mas não é. Olha o que eu digo a vocês. Aí Deus usou o profeta para dizer essas palavras aí: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu dou força para você. Você pensa que você está fraco no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade? Que nada, você está forte. Por quê? Porque Ele te fortaleceu para que você passe por essa situação e lá na frente você saia cantando um hino de vitória por aquilo que Ele vai fazer. E Ele veio e disse: eu te fortaleço, disse Deus, para eles. Eu te ajudo. Eu te sustento. O que é sustentar? É não deixar você cair, é não deixar você se prostrar. Sustentar para você permanecer de pé. E Deus diz: eu te sustento com a minha destra fiel. O que é destra? Mão direita, a palavra destra. Ele está dizendo: eu sustento vocês com a minha mão direita fiel. Estou aguentando você. Isso aí vai passar, disse Deus. Isso vai passar. Até que Deus veio, mudou toda a situação e tudo passou. Diga glória a Deus. E eles começaram a viver um tempo novo. Por que eu estou pregando isso para vocês? Só para dizer uma coisa para vocês: Deus nunca vai mudar os seus princípios. Essa forma que Ele agiu com o povo há 2.700 anos atrás, isso aconteceu, 2.700 anos atrás, é a mesma forma que Ele continua a lidar com a gente e a tratar com a gente. Às vezes Ele tem que te colocar na terapia, às vezes tem que te colocar numa catraca apertada, às vezes Ele tem que te sacudir, mas é para o teu bem, porque Ele cuida de você. Amém? Talvez você esteja aqui nesta noite com todos os temores que um ser humano tem por se sentir impotente, capaz. Você sabe que você não é um super-homem, você sabe que você não é uma super-mulher, e tem coisas que te abatem, tem coisas que não te deixam dormir. Talvez você esteja vivendo alguma situação, quem sabe, que nem sono você tem. Talvez você esteja vivendo uma realidade de dificuldade, de temores, que nem vontade de comer você está tendo ultimamente. Por quê? Porque quem sabe muita coisa fugiu do controle. Ou do teu controle pessoal, do teu controle profissional, do teu controle material, do teu controle afetivo, o familiar. Aconteceram uma série de coisas que fugiram tanto do controle, e por conta de fugir desses controles, você percebeu que você não tem a solução nas mãos, você não tem como mudar toda uma realidade, e o fato de não ter nas mãos a capacidade de mudar uma situação, de mudar uma realidade, gera em você aquele sentimento que nós chamamos de sentimento de impotência. E quando você está diante desse seu sentimento de impotência, é normal ter medo, é normal se apavorar, é normal se assustar, é normal ficar sem dormir, é normal ficar sem sono, é normal ficar simplesmente achando que tudo já deu errado e que você fracassou. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você uma coisa: que ainda que você
tenha esbarrado nos seus limites, ainda que você chegou diante de uma realidade, em uma situação que tudo te assombra, tudo te assusta, para você ficar tranquilo que você ainda tem um Deus que te sustenta, que te ampara, que te fortalece, que te ajuda e que te sustenta com a mão direita. Diga glória a Deus. Esse Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que sustenta você. Então, baseado nisso, o que Deus está querendo através dessa palavra? Que você tenha fé. Que você confie que você tem um Deus, que você acredita num Deus. E através então desse crer, se sinta fortalecido ou renovado para continuar lutando. E sabendo acima de tudo, que toda essa dificuldade que te gera temores, que te assusta e que te apavora, vai passar. Não porque você tenha a capacidade pessoal de poder mudar uma realidade que você admite que está, humanamente falando, impossível de ser resolvida, mas porque você acredita em um Deus que tem um poder acima do seu e que tem, acima de tudo, a capacidade de operar milagres. E quando você se sustenta e se ampara e se sustenta nisso, você se revigora, você se fortalece, você se anima. Por quê? Porque diante das suas impossibilidades e das suas limitações, você reconhece que você crê num Deus que é todo-poderoso e Ele pode mudar a tua realidade. Então, nesta noite, nós estamos aqui para orar para isso. Para dizer para você, ainda não acabou. A batalha não acabou. E para dizer para você que Deus não deu a última palavra. Alguém já pode ter dado a última palavra na sua vida, mas Deus não deu. E se a batalha não acabou, você tem que se aliar com aquele que é chamado de o general das batalhas, que é Deus. Se apegue em Jesus. Porque pelo que a gente vê na Bíblia, Jesus não perde e nem empata. Ele ganha todas. Então, se Ele não perde nem empata, vamos nos sustentar nele e acreditarmos que Ele nos sustenta com a sua mão direita. Amém? Que Deus te abençoe.